O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeamos boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quereis que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós, cristãos tementes a Deus, estamos no meio daqueles que são nossos irmãos, mas que não são tementes a Deus. Enquanto nós procuramos praticar o bem e a justiça, eles praticam o mal e a injustiça. Meus queridos irmãos e irmãs, essa parábola, ela é muito importante nós compreendermos e, sobretudo, colocá-la em prática no dia a dia de nossas vidas. Olha que nesses últimos dias Jesus vem falando da semente, não é? Da importância da semente, que é a sua palavra, que é lançada no meio de nós e que ela precisa brotar, crescer, frutificar, não é verdade? E hoje aqui ele fala também desta semente que foi lançada no campo, mas que ali no meio da semente do trigo apareceu o joio, que é muitíssimo parecido com o trigo. Olha, no meio de nós, não é, cristãos, católicos ou de outras denominações religiosas, nós cristãos, não é? No meio de nós, tem aqueles que também não professam a fé em Jesus. Tem aqueles que, infelizmente, professam a fé no demônio, no joio. O joio aqui é o demônio. O trigo aqui, não é? São aqueles que são seguidores da palavra de Jesus, seguidores, portanto, de Jesus. E olha, meu querido irmão e irmã, nós estamos como ovelhas no meio de lobos. Numa outra parábola, Jesus vai dizer isso. Eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Mas eu vou dizer uma coisa que também Jesus diz: no meio de vós haverá tribulação, haverá perseguição, haverá aqueles que são joio, mas quem perseverar até o fim será salvo. E uma outra mensagem bonita aqui desse evangelho, meu querido irmão e irmã, pode ser que o trigo junto com o joio possa converter esse joio, considerando que se nós somos trigo e o joio é o nosso irmão desviado, nós devemos ter paciência com ele, nós devemos ir ao encontro dele e fazê-lo converter-se de joio a trigo, de pessoas que estão desviadas do caminho para pessoas que agora irão seguir o caminho junto conosco. Olha, meu querido irmão e irmã, é importante que isso comece a acontecer dentro de nossas casas. Quantas vezes irmãos, parentes nossos, vizinhos, não é? Estão aí desviados do caminho e nós precisamos ser esse trigo com capacidade
de convertê-los, de mostrar-lhes o caminho, de fazer com que eles se tornem uma semente de trigo que brote e gere trigo para alimentar o mundo. Alimentar o mundo não só com pão material, mas, sobretudo, com pão espiritual. Essa parábola do trigo e do joio, ela é muito propícia para os nossos tempos. Quanta perseguição na igreja, quanta perseguição na sociedade, quanto joio, meus queridos, esparramado dentro da própria igreja hierárquica, entre os padres, quantas pessoas que estão aí desviadas, quantos sacerdotes desviados do caminho, quantos cristãos batizados desviados do caminho. Mas eu repito as palavras de Jesus: vamos ser trigo no meio do joio, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Que assim seja. Amém. Olha, clica aí no sininho, se inscreva no canal, dê seu like, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, vamos juntos, com a nossa capacidade de ser trigo, amolecer o joio e transformá-lo em trigo também, amém? Que assim seja, amém.